O senador Cleitinho, do Republicanos, está no estúdio da Itatiaia, aqui em Brasília, e veio falar sobre vários assuntos nacionais e também de Minas Gerais. Senador, muito obrigada pela entrevista e pela visita ao estúdio da Itatiaia. Dilene, muito obrigado pela oportunidade novamente. Agradecer a todo o grupo da Itatiaia, ao João Vitor também que me fez esse convite. Senador, vamos aproveitar e começar por um tema que em Minas Gerais é um tema do momento, aliás, há vários meses, e daqui para frente vai ser ainda mais, que é a candidatura ao governo de Minas. O senhor é, de fato, candidato ao governo do Estado? Então, eu vou deixar isso bem para a população mineira escolher. Eu falo isso com toda humildade para as pessoas entenderem que hoje tem pesquisa e eu aponto com 40%. Isso é muito alto. Então, eu penso o seguinte, se a população mineira que votou em mim para senador, sabendo que são 8 anos e me quer como governador, eu tenho que ser grato à população mineira. Então, se a população mineira quer, como se fosse hoje, eu seria. Vai depender do povo. Se o povo, o ano que vem, achar que me quer como candidato a governador, eu estou preparado e vou honrar cada apoio do povo mineiro. Então, se as pesquisas mostrarem que o senhor é o primeiro colocado, o senhor sai candidato. É esse o critério? Eu não sou covarde. Então é isso, né? É isso. E tem alguma chance de composição? Porque o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, vem falando sempre que quer uma composição da direita. Sim. Com o senhor, com o Nicolas, como é que vai ser? Então, eu tenho muito respeito pelo Matheus e entendo que essa composição que ele fala para a direita é importante. Então, eu acho que tanto o Nicolas e o Matheus, a gente tem que ter sabedoria e humildade. É ver as pesquisas. Que a pesquisa, por mais que falam que é tendenciosa, mas tem muita pesquisa também que tem credibilidade. E mostra, né, o que de real está acontecendo no momento. Então, se o ano que vem, eu já falei isso publicamente, vou falar novamente. Se eles estiverem na frente, eu não tenho problema nenhum. E é a humildade de me recolher e falar assim, não, fiquem à vontade. Agora, eu espero também, se continuar estando na frente também, eu posso ter o apoio deles também. O senhor abriria mão da candidatura, por exemplo? Sem problema. Nicolas, para o Matheus Simões, se eles estivessem na frente? Sem vaidade. A pesquisa está mostrando que eles estão na frente, por que eu vou dividir? Se esse é o argumento do Matheus, ele está sendo coerente. A gente não precisa dividir. Então, o que a gente tem que ter nesse momento agora é a humildade. É entender, por exemplo, qual dos três, então, que está credenciando para ter mais votos, para poder ganhar a eleição? É o Nicolas, então vamos ficar com o Nicolas. É o Matheus. É o Cleitinho. Eu espero contar com o apoio deles também. Agora, como é que está a articulação para possíveis vices, já que o nome do senhor, de fato, está colocado nesse cenário? Quem poderia ser um vice para Cleitinho, caso ele fosse candidato a governador do Estado? Com toda humildade, eu gosto muito do Tadeuzinho, que hoje é presidente da Assembleia. Eu fui companheiro dele da Assembleia, fui deputado com ele. Ele também conhece bem a realidade do Norte de Minas. E se Deus abençoar que eu venha governador, é onde que eu tenho que cuidar de todo o Estado, mas eu tenho que ter uma atenção maior pelo Vale de Jequitinhonha, pelo Norte de Minas. Então, assim, seria um excelente nome. Eu converso muito com o Nilton Cardoso também, que é um cara que é da minha região ali também, um cara sensacional, tem muita experiência política, né? Teve um pai que foi governador. Então, assim, eu estou aberto aqui a conversar, a dialogar. Eu estou até falando por eles aqui, né? Que tem parte deles também querer. Mas, assim, eu vejo com muito bom grado os nomes do Tadeuzinho, do Nilton e outros nomes também, que, se quiser compor comigo aqui, eu estou à disposição para conversar e para a gente poder trabalhar por Minas Gerais. O Flávio Roscoe, por exemplo, excelente presidente da também. FIENG, é um nome que é uma possibilidade. Se ele quiser, por que não? Baita do empresário, né? Um baita de um ser humano também, e ficaria honrado também, sim. Com certeza. Agora, o senhor é senador. Se o senhor saísse, o primeiro suplente do senhor assumiria, o Alex Isso. Ele é de Governador Valadares. De Governador Valadares. Mas o senhor tem um candidato para concorrer ao Senado, já que nós temos 2 vagas para Minas? Eu tenho uma coisa que eu tenho que deixar aqui também. Se eu conseguir disputar uma eleição novamente, que foi tão difícil para senador, se não fosse primeiro Deus e o povo, na terra aqui foi o deputado federal Euclides, que acreditou na minha campanha, e hoje eu sou senador, eu devo a ele também. E ele está com essa pretensão de vir candidato a senador também. Então é um gesto também de gratidão, de poder ele estender a mão para mim, agora apoiar ele também. E eu aprendo muito com ele na questão municipalista, é um deputado que atende muitos municípios, prefeitos. Eu, como deputado estadual, eu tinha aquele papel mais de fiscalização, e hoje, como senador, eu aprendi isso muito com ele, de atender os prefeitos, poder ver a realidade de cada prefeito, atender, porque a dificuldade está nos municípios. Então, essa parte de aprender, atender prefeitos, de ver a realidade de cada prefeito, não que eu consiga, gente, de uma vez atender todos os 853 municípios com os recursos que a gente tem, porque até porque eu sou oposição. Eu não tenho todos, mas da forma que chega aqui, eu tento equilibrar aqui, ajudar todos os municípios com a ajuda dele. Então, seria um excelente nome, sim, para uma chapa de Senado também. Agora, senador, se tiver uma composição da direita, como, por exemplo, o PL, o Novo e o Republicanos para o governo do Estado, certamente será reproduzida para as candidaturas ao Senado. Sim. O governador Romeu Zema tem um pré-candidato ao Senado, que é o Marcelo Aro, secretário dele da Casa Civil. Cara trabalhador, competente,
Muito bom. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que representa o PL, também vai colocar um nome que deve ser de algum deputado federal. Acredito e aí eles sim. têm vários pré-candidatos. Lá, Edilene, parece que está tendo uma concorrência maior dentro do PL, né? Como eu não sou do PL, não tem como eu ficar falando aqui o que está acontecendo lá. Mas o senhor eu gosto tem de o todos lá. Euclides. E aí nós temos três nomes grandes. Pois é, nós temos 3 nomes grandes. Tem o senhor, que pode colocar seu pré-candidato, que está colocando um nome já. Tem o Zema e tem o Bolsonaro. E são só 2 vagas. Como é que vocês vão fazer? Todo mundo vai sair na chapa? Isso aí tem que dialogar, é mais para frente ainda. E eu acho que tem que fazer como a gente está... Eu estou fazendo aqui, tendo a humildade de entender. É critério. Não é nem critério também, não. Quem tem mais chance de ganhar? E aí cada um reconhecer isso e ter humildade, um volta atrás, o outro, não, eu tenho, e vão para a eleição. Mas estamos aqui para dialogar e conversar. Eu acho que na hora certa vai compor e vai dar certo. E o senhor vai fazer essa composição para o governo do Estado, desde que ela seja reproduzida também para o Senado, para garantir o candidato do senhor? Claro, aí. Tem alguma chance do senhor mudar de partido? Que já falaram que o senhor poderia ir para o Novo, que o senhor poderia ir para o PL. O senhor permanece no Republicanos? Eu permaneço no Republicanos porque o presidente do partido, que é o Marcos Pereira, juntamente com o presidente estadual hoje, que é o Euclides, falaram para mim o seguinte: se você quiser ser candidato a governador, a vaga é sua. Acredito que o Euclides já provou para mim que tem palavra. Eu acredito que o Marcos Pereira também vai ter palavra. Então não tem necessidade de mudar de partido. E o número é muito bom, porque eu não uso fundo eleitoral, gente. Eu não tenho estrutura. Vocês vão ver a estrutura da turma e a minha estrutura, para você ver como é que é. Eu uso mais o tete-a-tete com a população e a minha criatividade. E tem um número melhor que esse? Não vou falar não, porque vai falar que eu já estou pedindo voto. Então deixa para as pessoas pesquisarem. E se um sair, todo mundo sai. Se um ficar, todo mundo fica. Como é que vai ser essa movimentação? Se houver uma saída que o senhor já adiantou que não deve acontecer, do Republicanos. Se o senhor for sair do Republicano, sai o senhor e o Euclides. Se o senhor for ficar, fica o senhor e o Euclides. Como é que é? Não muda nada, não. Meu apoio com o Euclides continua do mesmo jeito. A dupla permanece. Não, aqui não é defender partido, é defender pessoas. Agora, senador, olhando para o cenário nacional, que está bem complexo, com muitos candidatos na direita e poucos candidatos na esquerda. O que o senhor acredita, ou para onde o senhor se direciona quando o senhor vê esse universo de vários governadores sendo pré-candidatos à presidência da República e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível? Então, eu acho que isso vai... Acredito que até o final do ano deve se definir bem isso, né? E se caso o Bolsonaro ficar inelegível, que é uma injustiça com ele, é minha opinião, viu, gente? Respeito a opinião de cada um aqui. Para a questão de ter reunido com embaixadores, para tratar sobre questão de urna, eu acho que é um pouco injusto com ele. Acho que deveria, pelo o processo democrático, deixar ele ser candidato. A eleição com o Bolsonaro é uma, sem o Bolsonaro é outra. Então, depois do posicionamento do Bolsonaro, eu não vou ser, não, vou apoiar alguém. Aí é outra eleição. Aí tem que ver quem que ele vai apoiar, né, Edilene? Se o senhor pudesse escolher um nome hoje que o senhor apoiasse, o senhor já teria algum? Ou o Bolsonaro, se fosse possível, ou dos governadores, se o Bolsonaro... Então, a primeira opção seria, no caso, o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não vindo candidato, eu acho que um dos melhores nomes que a gente tem hoje é o próprio Tarcísio, que é governador de São Paulo. Bem equilibrado, ponderado, faz uma excelente gestão dentro de São Paulo, já fez isso como ministro da infraestrutura. Então, assim, dentro da parte administrativa, ele já tem experiência já. Então, seria um excelente nome para o campo da direita. E para vice, o senhor vislumbra a possibilidade do Zema, por exemplo, disputar ele, que é um cargo considerado por aliados de Bolsonaro como um bom vice para uma chapa nacional? Acho que o Zema está pleiteando mais a questão de ser mesmo candidato a presidente, né? Então, não sei, mas assim, essa chapa seria bem interessante, o Zema e o Tarcísio. Caso o Zema queira ser o vice do Tarcísio, né? Ninguém fala que vai ser vice, né? Vice vem bem no final. Então, assim, eu não tenho essa conversa com o Zema para poder falar aqui que o Zema aceita. Mas eu vejo de bom grado, sim. Seria excelente. A prioridade do ex-presidente Jair Bolsonaro é fazer uma composição grande no Senado para 2026, principalmente para o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda com essa ideia? O senhor acha que vai haver um crescimento da direita, que precisa, que o STF está extrapolando seus limites? Qual que é a avaliação do senhor? Eu acho que o STF extrapola, sim, os limites, sim, né? Nessa parte que querer legislar, a prova disso foi agora, no final, agora de regulamentar as redes sociais, que é uma competência do Congresso Nacional. Congresso Nacional ainda não... A gente deu a bola para eles, não, eu acho que ali os poderes são independentes. Quando o Congresso quiser debater esse tema, é debate e faz da forma que o Congresso tem que fazer, que foram eleitos pelo povo. Então, nesse ponto, o STF, ele passa dos limites, sim. Eu acho que tem que dar um freio. A gente tem que frear, assim, o STF. Eu não estou aqui com discurso de ódio, não, mas eu acho que é cada um no seu lugar. O STF está passando um pouco dos limites, sim. Nesse processo de tentativa de golpe, o senhor tem alguma opinião sobre isso? O senhor acha que há uma perseguição mesmo com a direita, com o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que é um processo justo? Teve golpe? Na avaliação eu estou como senador aqui. Na avaliação do senhor, não teve. Segue o jogo. Já deveria acabar com esse assunto do dia 8 de 2022 há muito tempo. A gente está um ano da eleição. A gente precisa começar a falar agora que é de projeto de país. Porque golpe não teve. Segue o jogo e vamos
pensar para frente. Senador, o que o senhor acha que é prioritário agora para o Brasil? O senhor que veio e permaneceu com a mesma postura que o senhor tinha na Assembleia Legislativa, mais combativo com excessos, com gasto que afeta diretamente a população e tem tido posicionamentos em relação a isso na pauta nacional também. O que o senhor acha que deveria ser prioridade agora e qual que é a avaliação do senhor sobre o IOF que foi parar no STF? O IOF, eu acho que qualquer tipo de aumento de imposto eu já sou contra. Eu acho que não é momento de aumentar imposto, é momento da gente discutir a redução de custo mesmo, de redução do gasto que tem dentro do país. E o que eu vejo no país hoje é uma polarização de esquerda e direita. A direita, eu me entro nessa também, que às vezes a gente peca e é falho, de sempre apontar o dedo. E a esquerda também. E aqui é negócio parecendo de Cruzeiro e Atlético. Eu vou acabar com a extrema-direita e a extrema-direita vai acabar com a extrema-esquerda. Eu acho que Cleitinho, eu não quero acabar com a extrema-esquerda. Porque eu sou democrata, eu vivo na democracia. Eu posso ter opinião diferente, então eu vou defender a minha opinião. O que eu quero mesmo acabar aqui é com a corrupção, é acabar com o desemprego, é acabar com a fome, é acabar com as emendas secretas. É isso, para mim, que a gente precisa unir. A população brasileira, tanto a esquerda e a direita, deveria se unir agora, nesse momento agora. Olha o que aconteceu, que você vai tocar nesse assunto. Teve aumento de deputado. Para qual sentido aumentar deputado? O próprio Congresso Nacional cobrando do governo, pedindo para cortar gastos, e o Congresso Nacional apontando o dedo, mas aumentando gastos. Então, é legítimo as manifestações da direita, da esquerda, mas você já pensou, um país próspero, Edilene, não é dividido. Um país, para prosperar, tem que estar unido. E hoje nosso país está dividido. Então, eu acho que o pós-presidente da República, que seja o Tarcísio ou quem for, tenta unir a população. Com um posicionamento, o Tarcísio pode ser direito, por exemplo, se eu fosse o candidato a presidente da República, por mais que seja de direita, mas não ia ficar com esse radicalismo, esse extremismo, de achar que eu sou melhor que os outros. Não. Eu vou trazer esse pessoal para mim também e mostrar que a forma que eu faço política é essa. Então, enquanto a gente não acabar com essa divisão, projeto de país não vai ter. Porque todos que entrar vai ter esse radicalismo. E a minha consciência como cristão e agora como ser humano e como um homem público é entender isso, que eu preciso ter esse equilíbrio. Não pode ficar nesse radicalismo, não. De achar que eu sou melhor que os outros, que só a forma que eu faço política é a melhor, não. Eu estou aqui, a gente não vive na democracia, então eu estou aqui para ouvir, para dialogar. Se eu virar um governador do meu estado aqui, te falo uma coisa. Para despachar com a base toda sexta-feira, só traz a oposição também. Oposição, vem cá, deixa eu sentar com vocês aqui, conversa comigo, mostra para mim onde que eu posso evoluir, mostra para mim onde que eu posso melhorar. Pode, a semana que vem lá na tribuna, vocês descer o cacete em mim, mas vamos conversar aqui, me mostra onde que eu posso melhorar. Eu acho que política é assim, se debate as ideias, mas não esse campo de agressividade, parecendo que um tem que matar o outro. Isso precisa acabar urgentemente, senão a gente não tem projeto de país aqui, não. Onde que você acha que o presidente Lula está errando e onde que está acertando? Ele erra muito nisso também, nesse radicalismo. Ele quer colocar, por exemplo, nós contra eles, né? Eu vejo muito isso também. Como um exemplo, querer criminalizar o rico, como se o rico fosse o problema do país. Você está entendendo? Taxação de super ricos, por exemplo, o senhor ia votar contra? Eu quero estudar ela. Porque eu não vejo problema também conversando com esse pessoal que é mais rico, se perguntar para eles qual que é o problema de poder pagar um pouco a mais, mas não com agressividade, parecendo que o rico, ele é fonte de riqueza. Fonte de despesa somos nós, mas antes de pedir uma taxação de rico, vamos cortar da própria carne aqui, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo? Nós vamos cortar da própria carne? Que momento que fala dos três poderes cortar da própria carne? Por que é só a fonte de riqueza que tem que cortar da própria carne? E o senhor acha que em algum momento vai acontecer esse corte? Tem que acontecer. Você quer a prova disso? Eu tenho uma PEC dentro do Senado que dá o fim de super salários. Se o governo trazer essa proposta, o Haddad está falando isso, eu apoio. Ah, mas se veio do governo Lula? E daí se veio do governo Lula? Essa proposta ela é justa. Não pode, com todo o respeito, é legítimo um juiz, tem maior respeito por todos, promotor, procurador, ser juiz, mas com penduricado, chegar a ganhar 1,5 milhão, quando um trabalhador está ganhando R$ 1.500, sem privilégio, sem mordomia. Manda um trabalhador com R$ 1.500 fazer uma feira hoje, ir no supermercado. O custo de vida aumentou, R$ 1.500 não dá para nada. Aí o trabalhador ralando uma escala de 6 por 1, para ganhar R$ 1.500, para um juiz chegar a ganhar quase R$ 2 milhões e parecer isso natural. E ninguém debater isso. Isso não é de esquerda e direita, não, gente. Vocês querem ser justo. A gente precisa começar a debater sobre isso. Então não adianta apontar o dedo para os super ricos ou apontar o dedo para a classe empresarial se nós aqui não corta da própria carne, onde aumenta deputados. O aumento do número de deputados, o senhor defende que o Lula corte? Eu que o Lula vete? Ele deve vetar e eu vou apoiar, eu vou manter o veto dele. Ele precisa fazer isso. Isso é um recado para... Saiu uma pesquisa, parece, que tanto o STF, o Executivo e o Legislativo, 70% já está rejeitando. Olha a credibilidade que está
os homens públicos, o servidor público, nós que somos para servir a população, os empregados do povo, olha como é que a gente está perante a sociedade, cada dia mais com menos credibilidade. Por quê? Porque a gente não dá bom exemplo. Dilene, eu cheguei aqui hoje, por exemplo, quero dar um exemplo para você, aqui, lá no Congresso Nacional, e fui fazer um vídeo ali para falar, até fazer uma campanha do Lula vetar. Eu não estava com as minhas vestimentas, Chico, olha como é que eu estou, gente, bonito hoje. Estava com aquela camisa de time maravilhosa minha, né, e com o meu carro, que não é o carro oficial do Senado, que eu abri mão. Eles me barraram, a Polícia Legislativa, eles acham que era um terrorista. Mas por que eu estou querendo falar isso para vocês aqui? Porque, olha, você vê, gente, eu como senador, olha o privilégio, aonde que eu trabalhava no Varejão Azevedo com meu pai ali, de verdureiro, trabalhava de segunda a sábado, de 8 horas da manhã até 9 horas da noite, para ganhar ali, eu ganhava ali 4, 5 mil reais ali, porque eu trabalhava muito. Quer dizer, mas graças a Deus nunca faltou. Aí eu ganho para senador, eu tenho direito a um carro oficial com placa escrito Sena, igual você fala. Você está entendendo? Tem direito até se precisar de um auxílio paletó. Um apartamento funcional maravilhoso. E os caras ainda querem roubar dinheiro público. Os caras ainda querem fazer orçamento secreto. Você está entendendo? Então, assim, com um baita de um salário de 40 mil, que eu nunca na minha vida achei que eu ia receber isso. Qual que é a opinião do senhor em relação a esse processo das emendas? Aí os caras aumentam deputado. Esse processo das emendas relatado pelo Flávio Dino. Qual que é a opinião do senhor? O Flávio Dino está correto. Só que o Flávio Dino tem que fazer isso com todos. É do parlamentar de esquerda e de direita. Quem estiver lubridiando dinheiro público, desviando dinheiro de emenda, que o dinheiro público deveria ser sagrado. Pegar um dinheiro e desviar, tem que ir para a cadeia. É para a cadeia urgente. Mas que o Flávio Dino faça isso, eu apoio ele. Mas que faça isso com todos, não só com a oposição. Com todos. Se alguém de esquerda, alguém de direita, alguém de centrão, estiver desviando dinheiro público com emenda, que vá para a cadeia. É uma fonte. E eu até acho, tá? O Congresso Nacional tem muito... Os parlamentares gostam sempre de falar que o STF está passando os limites. Né? Quer dizer, fazendo o nosso poder, que é de legislar. Mas o Poder Legislativo também faz isso também, porque o Legislativo hoje quer mais executar. Ele quer tomar todo o orçamento do Executivo e fazer isso com o Bolsonaro. Na época, que começaram a criticar o Bolsonaro com o orçamento secreto, e acontece a mesma coisa. Então, só prova que a culpa não era do Bolsonaro, também não é do Lula. A culpa é do Congresso Nacional, que quer fazer uma competência que não é dele, de executar. A nossa função, para as pessoas entenderem, é legislar e fiscalizar. A gente fiscaliza as ações do Executivo. Muitas das vezes eu sou até injustiçado aqui, porque eu faço isso todos os dias, fiscalizando aí para algumas pessoas. Esse cara é barulhento, esse cara é chato demais da conta. Não, mas eu estou fazendo só o que a minha função me manda fazer. Se eu vir lá uma licitação e eu vejo que ela está superfaturada ou que ela está alta, eu vou questionar, eu vou cobrar, eu vou fiscalizar. E o senhor acha que o senhor é uma voz solitária no Congresso Quase. Nacional? E o senhor sente rejeição de alguns dos colegas pela forma como trabalha? Sinto, mas eu faço igual o Michael Jackson, no Moonwalker. Só que eu saio de frente, porque eu saio de costas, eu sei que eles vão meter o rabo em mim, meter o bambu em mim. Aí, a hora que eu já falo, eu já olho para cada um assim de frente, assim, e segue o jogo, e não estou nem aí. Estou nem aí para isso, saio de cabeça erguida. Não vou fazer mal para nenhum político. Uma coisa, sabem disso, todo parlamentar, da época eu era deputado. Eles sabem que eu não saio de casa para prejudicar ninguém. Eu não fico por conta de cuidar de mandato de deputado e senador. Fico por conta de cuidar do meu mandato. Só que eu ver que está errado, eu vou questionar e vou cobrar. E quando eu falo é no plural. É a classe política que precisa dar bom exemplo. Eu não estou direcionando para um político específico, não. É nós, eu também. Todos nós precisamos tomar vergonha na cara e fazer mais pelo povo. Até porque o povo paga muito bem nós para isso. Senador, o senhor citou a origem do senhor, que é humilde, como a da maior parte da população brasileira, que o senhor... A família do senhor tinha sacolão e o senhor hoje é um senador da República. Talvez por isso o senhor tenha tantos votos também, porque a população se identifica com o senhor. O senhor sente algum desdém por parte dos seus colegas quando o senhor disse que vai ser candidato ao governo do Estado? Ah, será que o Cleitinho vai? O Cleitinho dá conta? O Cleitinho vai ser governador de Minas? O senhor sente isso? Eu senti como senador e virei senador. Então, já está do mesmo jeito, falando que eu não estou preparado. Eu não estou preparado, eu não posso ter mestrado e doutorado, mas meu pai me ensinou o que é certo e o que é errado. E quando eu estiver numa cadeira de executivo, com a caneta na mão, eu sei o que é certo e o que é errado. E eu vou ficar do lado de quem me colocou. Não é do sistema, muito menos de um grupo político ou de um grupo de amigos. Eu vou ser justo, eu vou governar para todos. Para quem é de esquerda e para quem é de direita. É simples de resolver. Seja justo. Um governo justo, é bíblico isso, para quem conhece a Bíblia e pratica a Bíblia. Um governo justo, o povo se alegra. É só você ser justo. Então, um recado inclusive, eu quero ser justo aqui, tá? Está preparado. Sobre ser governador aqui, dá um recado aqui. Tem algumas isenções fiscais que a gente vê aí, alguns amigos não pagam. Se eu virar governador, vai pagar. Tem que pagar. Então vai ter corte de renúncia fiscal. Tem que pagar. Todo mundo paga, o pobre paga, por que o rico não pode pagar? Então o senhor vai votar a favor do projeto do governo federal que vai cortar renúncias fiscais? Que não é do governo federal, na verdade é um projeto que já estava na casa, que pretende cortar algumas renúncias para arrecadar, já que o EF não passou? Todo mundo tem que pagar, gente.
Por que o pobre, que ganha pouco salário, 2, 3 mil, 4 mil, paga imposto de renda? Por que o grande não tem problema em ficar rico, ele pode ficar milionário, quer cada dia que cara que ganha mais dinheiro ele possa ganhar, mas ele também tem que pagar. É simples. Todos nós temos que pagar. Dá de César o que é de César. Jesus ensinou isso. Vamos continuar praticando. Agora, senador, daqui a pouco começa uma outra polêmica envolvendo o governo federal, que inclusive vai mandar uma medida provisória para aprovar crédito extraordinário para pagar as pessoas que foram lesadas com as fraudes das entidades do INSS. Como é que deve ser a votação do senhor para a SMP para liberar mais dinheiro para ressarcir os idosos? E o senhor deve ser integrante da CPI do INSS, da CPMI? Eu já pedi meu partido para ser membro, também deve ser eu e a Damares. Sobre esse projeto eu vou estudar ele e vou ser justo. Porque o aposentado não pode ficar no prejuízo. Só que o problema é esse, né? Quem vai pagar de novo é o próprio aposentado. Aí eu te faço uma pergunta, é justa, Edilene? Quem tinha que pagar isso aí é o careca do INSS, que está com um cheque. Eu mostrei para todo mundo ver a quantidade de carro importado. Está dentro da garagem dele lá. Dava milhões de reais. Essa turma já foi presa, Edilene? Não, mas aquela pessoa que pinchou uma estátua ali de perder o mané com batom, pegou 14 anos de cadeia. O senhor acha que o projeto da anistia vai passar, vai ser pautado? Eu acredito que ela vai ser pautada e eu vou votar favorável. Por situações como essa que eu vejo. Um cara igual esse do INSS roubar, e até hoje não está preso. Pessoas roubando milhões, bilhões de reais e não vai para a cadeia. Aí, uma pessoa que se manifestou ali entra no sentido de falar, não era local para fazer isso, não era momento para fazer isso, essas questões, mas para pegar 14 anos de cadeia. Qualquer pessoa que tiver um mínimo de consciência sabe que não merece pegar 14 anos de cadeia. O senhor defende a anistia ou a pena que seria para esse crime, um crime de depredação? Não, defendo a anistia, mas se caso, essa polêmica que está na anistia, mas poder ajudar essas pessoas, para essas pessoas não pegarem essa pena, o que vier agora para ajudar elas, eu quero ajudar. E eu falo do fundo do meu coração, se isso fosse, que às vezes acham, não, porque esses pessoal, Cleitinho, é de direita, não, se fosse da esquerda, da mesma maneira, eu teria estar defendendo aqui, sendo justo. Isso é injusto uma pessoa pegar 14 anos de cadeia, gente. É injusto. Como é que o senhor está se preparando para a CPMI do INSS, caso o senhor seja mesmo titular? E como é que o senhor acha que vai terminar essa história inteira? Já que o governo Lula disse que vai apontar para a gestão de Bolsonaro, o governo Lula que está no poder e a base do ex-presidente Jair Bolsonaro já disse que não vai perdoar, que houve omissão. Como é que o senhor acha que vai ser esse debate? Vai ser, eu espero, da minha parte, eu quero ser justo. Que eu até falo, sempre falei isso, eu não acho que um fica apontando para foi do governo Bolsonaro, agora foi. Até acho que os presidentes não têm nem noção de que quando isso acontece. Isso é uma coisa que é prática velha de gente que frequenta o Congresso Nacional, que frequenta as instituições, e um bando de lobistas, um bando de vagabundo que fica por conta de roubar dinheiro. Aqui parece que o trem aqui já foi feito para roubar e para não funcionar, Edilene. Então, qualquer um que você entra aqui, o pós-presidente que fosse entrar, se não descobrisse isso, poderia ser com o pós-presidente, porque isso é uma prática antiga, velha. Então, o que a gente tem que fazer aqui é tirar essa polarização de apontar o dedo e ir na raiz. Quem são essas pessoas? Tem político também? Então, vão pagar por isso. Então, a gente tem que parar com isso de, não foi o Bolsonaro, não, quem que é? São esses aqui? Chama e vão botar na cadeia. Então, o senhor acha que é isso que resolve? Não, com certeza. Apontar o dedo, o que vai resolver? Minha opinião, né? Mas, no fim das contas, ninguém termina preso nem nada com CPMI, né? O senhor acha que a investigação e que o trabalho da Polícia Federal vai terminar punindo alguém? Tem que punir. Tem que punir. A população brasileira merece resposta. E ela tem que ser dada. Aposentado não pode ficar no prejuízo, não. Essas pessoas que fizeram isso há anos, que eu estou te falando, não é de agora. Isso é de há anos. Tem que achar, cortar pela raiz para que isso não venha acontecer mais. Porque senão vai continuar, Edilene. Vai passar governo, entrar governo e vai continuar. Senador, por falar em ser preso, se caso o ex-presidente Jair Bolsonaro de fato for preso ao final desse segundo processo por tentativa de golpe, qual que o senhor acha que vai ser o resultado no Brasil entre o eleitorado dele, entre os políticos? Como que isso muda a configuração da política e do eleitorado? O eleitorado dele, principalmente, vai ficar extremamente revoltado. Né? O senhor acha que vai mais para as ruas do que está indo hoje? Eu acredito que pode, sim. Acredito que depende dessa injustiça que for fazer com ele aí, a forma que vai ser conduzida dessa maneira que está sendo, pode sim. E eu acho que isso aqui, como eu expliquei para você, tem um Bolsonaro como candidato e tem um Bolsonaro não como candidato. Então, você tem que esperar para a gente ver. Infelizmente, não tem bola de cristal ainda não, Vigilante, tem que esperar um pouquinho. Imagina se o senhor tivesse que barulho, que não ia ser. Senador, muito obrigada pela entrevista, viu? Aliás, está aqui também no estúdio, gente, Euclides Petersen, deputado federal, que é o presidente estadual do Republicanos, parceiro do Cleitinho. Muito obrigada pela vinda. Daqui a pouco a entrevista é com o senhor também. E, senador, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigada pela entrevista e pela visita. A porta aqui está sempre aberta. Edilene, eu agradeço por essa oportunidade, mandar um abraço aqui para o João Vitor, também meu grande amigo, parceiro, né, deputado estadual com quem eu fui também na Assembleia, na última legislatura, e eu que fico honrado, porque eu sou fã da Itatiaia desde pequeno, e estar aqui para mim é um privilégio, uma honra.